Mas Josafá, ele toma uma postura em abolir a idolatria e convocar Jerusalém para adorar tão somente ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Então Josafá, irmãos, ele teve a atitude nobre, reconhecer a quem deveria ser adorado. Enquanto Acazia, ele dá continuidade à adoração aos deuses que os seus pais o adoravam, que era o Deus chamado Baal. Meus irmãos, a Bíblia diz que um certo dia, Acazia, ele cai de uma janela. Não sabemos o que ele fazia na janela. Não sabemos o que ele estava fazendo naquela janela. Mas a Bíblia diz que era uma janela alta. E a Bíblia diz que ele cai pelas grades daquela janela. E a Bíblia diz que quando ele cai, a Bíblia diz que ele adoece. Nos dá a entender que, muitas das vezes, alguém cai, pode até cair, pode até dar uma topada e não adoecer. Já vi pessoas dar topada e arrancaram a ponta do dedo, arrancar unha. E já vi pessoas dar topada e não acontecer nada. Não é verdade? Então a Bíblia diz que Acazia caiu e o texto diz que ele adoeceu. O texto diz que ele adoeceu. Ao ponto de se preocupar, ao ponto da sua doença se agravar e ele se preocupar ao ponto de querer saber se ele iria ser curado. A Bíblia diz que ele chama alguns dos mensageiros e diz: olha, vai ao consultar ao Deus Baal-zebub, que é o Deus de Ecrom. Ecrom era uma cidade habitada por filisteus. Baal-zebub era tido como o Deus da mosca, aonde os moradores daquela cidade veneravam aquele ídolo chamado Baal-zebub. Então Acazia chama seus mensageiros e diz: vai lá, pergunta para Baal-zebub se eu vou ser curado, se eu serei curado desta enfermidade, se eu irei me levantar desta cama. A Bíblia diz que os mensageiros se levantaram e foram ao encontro do Deus chamado Baal-zebub. E quando eles vão no caminho, Deus se utiliza de um profeta conhecido por todos nós, chamado Elias. Elias, o tisbita. Deus levanta a Elias e Deus diz: Elias, levanta-te, vai ao encontro dos mensageiros de Acazia e pergunta para ele se não tem Deus em Israel para ele consultar. Pergunta para ele se não existe um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que verdadeiramente deve ser adorado. Pergunta a ele se Israel não tem um Deus que governa. Pergunta a ele se Israel não tem um Deus que cura. Pergunta a ele se Israel não tem um Deus que sara. Pergunta a ele se Israel não tem um Deus todo-poderoso. Vá lá e pergunta a ele se não tem Deus em Israel para eles adorar. Escute, você não precisa procurar Deus em algumas portinhas por aí, não. Deus está aqui, a porta está aberta, a fonte está aqui, ela está jorrando e Deus está aqui para falar, para abençoar, para operar, para restaurar, para curar, para te dar vitória, para te dar resposta. O Deus de Israel está aqui, aleluia. Pergunta a ele se não tem Deus em Israel e diga a ele: da cama que ele subiu, ele não vai descer. Chega uma hora, irmão, que Deus chama eu e você para uma conversa. Deus, ele dá oportunidade ao homem, mas tem uma hora que ele diz: senta aqui, vamos conversar. Algumas coisas precisam ser esclarecidas e você precisa ouvir algumas coisas. Vai lá, diz para ele. Aí a Bíblia diz que Elias sobe e se encontra com os mensageiros de Acazia e diz a ele: olha, pergunta a Acazia se não tem Deus em Israel para Acazia adorar, para consultar.
pergunta para ele se não tem um Deus que pode resolver o problema dele, ao ponto dele mandar consultar Baal-zebub, o Deus de Ecrón. Volta lá, diz para ele: da cama que subiu, ele não se levantará, ele morrerá. Os irmãos, observe que os mensageiros voltaram muito rápido, ao ponto de perturbar o rei. E o rei diz: vem aqui, por que voltaste tão rápido? Ele disse: olha, um mensageiro se apresentou a nós. E mandou te perguntar se não tinha Deus em Israel para você consultar.